Muito bem, senhores. Hoje, 23 de março de 2020, perto das 8 da noite. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a partir daquilo que eu chamei de bunker filosófico, ou seja, como estou vivenciando a minha quarentena, em meio aos livros, à leitura, tentando dar um significado para esse tempo que ficamos em casa. Num dia como hoje, um dia normal, eu teria dado aula para os adolescentes e para o ensino superior, teriam passado na minha frente pelo menos 200 jovens, né? E eu estaria filosofando com eles. Como a pandemia não permite isso, e também com certeza eu teria feito a minha atividade física, ou uma academia, ou uma corrida, mas a pandemia, né, nos obriga a ficar em casa. E venho aqui mais uma vez refletir com vocês a partir de leituras biopolíticas e genealógicas do momento que nós estamos vivendo. Como já deixei claro em outros vídeos, eu estou comentando passo a passo obras de Foucault, Agamben, Achille Mbembe. Em especial, estou me dedicando nesses vídeos à análise do livro Políticas da Inimizade, e hoje o capítulo 1. Por se tratar de uma análise biopolítica da situação, a gente não trata a pandemia como sendo apenas o efeito de um organismo biológico. Pandemia não é somente um vírus. Pandemias são feitas de leis, decretos, anúncios oficiais, mais ou menos como o início da obra de Foucault, A Palavras e as Coisas, em que mistura leitões, mistura bichos que estão se divertindo, bichos que estão morrendo, cães em liberdade, enfim, toda aquela citação que ele faz. Então, pandemia não é somente um fato biológico, né, mas é um fato de Estado, é um fato de modificação da arquitetura da sociedade. Então, neste caso, um costume alimentar ele está imbricado numa prática religiosa. Por exemplo, num turista que vem à pequena cidade de Três Itilhas, aqui na minha região, uma partida de futebol na Espanha, as formas neocolonialistas de produção que produzem na China, vendem em bolsa em Nasdaq, retira matéria-prima do Brasil. Então, uma pandemia não é só um vírus. Essa é a ideia básica, né, de uma análise biopolítica da situação. E a primeira situação que a gente aborda nessa questão é que o Estado, né, o vírus não é democrático, como muitos insistem. O vírus não é democrático, gente. Pensem vocês como é viver uma quarentena em uma favela, uma quarentena em uma cidade pequena como a que vivo, ou na condição de servidor público que sou, ou na condição de um repositor de supermercado. O vírus não é democrático, sobretudo quando se trata já dessa questão aí de como vivenciamos essa pandemia na forma dessa arquitetura social, né? E nesta arquitetura social, a gente vem sempre falando daquela ideia que o Estado é um ordenador da vida, né? Se no vídeo anterior a gente falou que em um tempo o soberano é aquele que fazia morrer, ou seja, tinha domínio total sobre a vida dos seus súditos, hoje nós estamos diante de um Estado que deixa morrer. Ele não faz morrer como na guilhotina, na forca, mas ele deixa morrer quando, por exemplo, edita uma medida provisória em que as pessoas podem ser demitidas sumariamente sem os seus direitos trabalhistas, ou quando se tira dinheiro do SUS para se colocar em planos de saúde privados, enfim, é o Estado fazendo morrer, ou seja, e é o Estado que ordena a vida. Então, feita essa introdução, parto agora ao capítulo 1 da obra Políticas da Inimizade. Esse capítulo 1 ele é bastante grande, tem mais de 50 páginas e ele está dividido em 5, 6 tópicos, né? Que o título do capítulo é bem emblemático, né? A saída da democracia,
e ele é dividido em 5 tópicos. O primeiro é regresso, inversão e aceleração. O segundo tópico é o corpo noturno da democracia. O terceiro tópico é chamado mitológicas. O quarto tópico, consumo do divino. E por último, necropolítica e relação sem desejo. Passo agora brevemente a fazer análise tentando discorrer essa obra, né, de Achille Mbembe, publicada em 2016, tentando fazer aqui uma incursão de uma obra que foi escrita num contexto, mas que a interpretação genealógica e biopolítica permite a gente fazer adequações e reflexões a partir dos nossos dias. Então, saliento mais uma vez aqui que a minha leitura não é de um agente de saúde, não é de um agente político, não é de uma religião instituída, mas de alguém que está dentro da filosofia. Então, faço aqui leituras e interpretações filosóficas do tempo presente para que a gente possa pôr luz nas análises. Então, o tópico 1 desse capítulo 1, regresso, inversão e aceleração, ele retoma aquela ideia de novo povoamento da Terra, e que eu já falei no começo, né? Comércio, produção, guerras, catástrofes, né? Tudo isso faz com que a gente promova um novo repovoamento da Terra, ou aquilo que eu estou chamando de uma nova arquitetura social, né? E que a gente está passando e que provavelmente será uma herança desta guerra, portanto, uma guerra contra uma pandemia, né? E aqui o Achille Mbembe ele traz uma questão bastante importante para a gente entender, que os ocupantes da Terra não se limitam aos homens, aos seres humanos. E a gente vê claramente isso na forma como o vírus se espalha, né? Ele não ele ocupa a Terra, vai ocupando sistematicamente. Sistematicamente ele vem com um turista, vem com um político, que por exemplo, Bolsonaro vai aos Estados Unidos e traz com ele 23 infectados, com um jogador de futebol, ou seja, essa nova ocupação da Terra não se limita aos homens, mas esse organismo biológico, né, ele também faz essa ocupação da Terra. E o autor se questiona sobre a natureza humana. Quem somos nós? É a grande questão filosófica, né? E ele destaca que a gente já passou pela idade da pedra, a idade da prata, a idade do ferro, a idade do ouro. E ele diz, nós estamos na era do plástico e dos algoritmos. E aqui ele retoma aquela ideia que nós já abordamos em outro assunto, que não há como a gente distinguir o que é uma tecnologia, uma guerra, uma prática de governo, nossas relações como a natureza. E, a partir de uma análise de uma biopolítica, no contexto do neoliberalismo, como o mercado opera, né? Não o mercado, saliento de novo aquele das trocas, né? Mas o mercado financeiro opera com todos esses agentes. O agente da guerra, as novas tecnologias, o domínio da natureza, ou seja, como esse governo dos algoritmos, né? E a sociedade, o homem de plástico, né? Da era do plástico, ele se comporta nessa sociedade. E a gente vê que as grandes ações do momento são para salvar aquele grande ente do capitalismo financeiro, ou seja, a economia, né? As ações do governo local, né, do Brasil sempre levam em primeiro plano a economia, ou seja, tem que diminuir o Estado, colocar limites para ele para que a economia floresça, né? O segundo tópico do livro, então, chama-se Corpo Noturno da Democracia. Basicamente a ideia de que a democracia ela tem algo obscuro que anda com ela. É uma crítica à democracia. E ele faz uma genealogia dos modelos, de onde herdamos os modelos democráticos desta democracia representativa que vivemos, né, neste modelo contemporâneo. E ele vai retornar, por exemplo, às práticas democráticas dos Estados Unidos, e aqui eu faço uma citação de uma obra, procurem ler, Democracia na América, né, um clássico do século XIX, sobre como se constituiu a democracia. E o autor ele é muito enfático. Ele, por exemplo, ele diz, o negro tinha o direito do voto, mas para ter esse direito do voto ele tinha que ser alfabetizado e responder algum tipo de pergunta.
Por exemplo, perguntava-se ao negro do século XIX, para ele poder ter o direito ao voto, o direito político, se ele sabia lá a citação da 10ª emenda da Constituição. É óbvio que ninguém sabe. Já para o branco se perguntava qual que era o presidente atual dos Estados Unidos. Então a questão é, o negro tem direito ao voto, mas esse direito é por ele usufruído? É aquela questão, né, que o Achille Mbembe fala que não é possível você distinguir claramente entre a ideia de lei, violência, direito. Por exemplo, um crime cometido por um negro ou uma acusação feita a um negro sempre seria julgada por um juiz branco. E aqui ele faz uma constatação que choca quando a gente lê, por exemplo, foi dado ao negro o mesmo direito de rezar ao Deus dos brancos, mas não foi dado ao negro o direito de rezar dentro da mesma igreja. Então isso choca, né? A questão da cultura, foi dado ao negro o direito de ter acesso a um teatro, mas nunca sentar ao lado do branco. Então essa ideia, esse modelo de democracia que promove direitos, mas que no fundo tem ainda a ideia da vingança, a ideia da violência ali embutida, ela é uma herança genealógica, né? Então essa indistinção entre o que é a violência, o que é a vingança, o que é a lei, como os costumes operam diante dessa questão. Então, e o Estado sempre vai ordenar, vai fazer um ordenamento disso, né? E essa é a grande questão biopolítica. Aí ele passa ao terceiro tópico do capítulo 1, que chama-se mitológicas. E aqui ele retorna uma ideia bastante Foucaultiana da biopolítica, que é aquilo que Foucault chama lá no Nascimento da Biopolítica de fobia do Estado. O que é a fobia do Estado? É aquela ideia neoliberal de fazer com que o Estado diminua para que a economia tenha mais liberdade. Então, esta é uma face do corpo noturno da democracia. Basta a gente ver a medida provisória editada hoje, né, que retira direitos trabalhistas, exatamente nessa ideia de diminuir o Estado, dar liberdade à economia, só que isso é exatamente aquela lógica biopolítica do deixar morrer, a gente leu também, há 2 dias atrás, que o Ministério da Saúde do Brasil, que vem constantemente sendo elogiado pela grande mídia, ele destinou, se eu não me engano, 20 bilhões de reais aos planos de saúde. A grande questão é, quem são os brasileiros que têm acesso a um plano de saúde? E aqueles que não têm acesso ao plano de saúde, que usam do sucateado SUS? É o deixar morrer. Então, e aqui a gente vê claramente na leitura desse capítulo também a questão bastante emblemática, né, que Foucault também defende no Nascimento da Biopolítica, que as ações políticas, os atos políticos dos homens de Estado são a continuação da guerra por outros caminhos, né? A continuação da guerra por outros caminhos. Então, a quem é esta guerra política que está aí colocada? Quem serão as vítimas dessa guerra política que está aí colocada, né? Quem são as vítimas desta quarentena que nem todos podem viver? Quem são as vítimas, por exemplo, de Roberto Justus, que acha legítimo morrer 12 mil pessoas e que somente os velhinhos serão afetados? E aí, né, o autor passa para o quarto tópico, que é o consumo do divino. E aqui ele vai tratar de uma coisa bastante interessante, que é a noção de acontecimento. Acontecimento de uma perspectiva filosófica. O acontecimento é aquilo que gera perdas, que promove uma separação e um fim do mundo, e é sempre inesperado e imprevisto. Não resta dúvida que nós estamos diante de um grande acontecimento, que não, como falei no início do vídeo, não pode ser analisado só de uma perspectiva de uma ameaça biológica, mas estão implicadas práticas de Estado, novas heranças de arquitetura social que a gente vai ter. Por isso, o autor vai perguntar
que a pergunta pelo aquilo que é a humanidade não é uma pergunta pelo ser da humanidade, né? Quem somos nós? E ele vai, baseado numa filosofia africana, ele vai dizer que nós somos pequenos empréstimos. Ou seja, naquilo que eu sou um encontro com o negro, eu sou um encontro com o estrangeiro, eu sou um encontro com o colonizador italiano, eu sou um encontro, inclusive, com um vírus, eu sou um encontro com um chinês. Então, gente, essa prática de xenofobia que está em vigência aqui, de pessoas querendo culpabilizar os chineses pela existência do vírus. Nós somos pequenos empréstimos de tudo isso, gente. Pequenos empréstimos. E aí ele passa exatamente a partir dessa ideia a analisar aquilo que é a necropolítica. Necropolítica. Uma política de morte. E essa política de morte, segundo o autor, ela aparece como suspensão dos direitos, suspensão do direito, por exemplo, a garantia dos direitos trabalhistas, suspensão do direito de uma previdência pública que garanta o mínimo de sobrevivência aos seus cidadãos. É uma suspensão que acaba com constituições, ou seja, a gente está vivendo uma série de reformas neoliberais, reformas que promovem exatamente produzem morte, né? É o Estado deixando morrer. E o autor, ele faz uma reflexão muito interessante, quem vai responder pelos mortos da salvação dessa democracia, ou digo eu, quem vai responder pelos mortos da salvação da economia? E o autor diz, são mortes sem responsáveis. São mortes sem responsáveis. São homens sem conteúdo, são homens sem identidade, pessoas, né? Que morrem a partir desta prática de governo. E ele diz, essa é a ânsia de constituir um mundo sem estrangeiro, é a ânsia de constituir um mundo sem negros, é a ânsia de constituir um mundo sem pobres. Essa prática biopolítica neoliberal é exatamente isso. Deixar morrer, fazer viver. Dito isso, meus queridos, vou fazer apenas uma leitura de um pequeno parágrafo que está lá na página 68 para concluir isso que está dito, né? Diz o autor, provisório ou não, o processo de saída da democracia e o movimento de suspensão dos direitos, constituições ou liberdades são paradoxalmente justificados pela necessidade de proteger a estas mesmas leis, liberdades e constituições. E juntamente com a saída e a suspensão vem o enclausuramento, toda espécie de muros, arames farpados, campos e túneis, câmeras, como se vê na verdade se tivesse seriamente acabando com uma certa ordem das coisas, uma certa ordem da vida, um certo imaginário do comum na cidade futura. Então, para a gente terminar isso, que a cidade futura, após esse grande acontecimento que é essa pandemia mundial, não seja essa cidade da destruição dos direitos, ou seja, aquilo que eles chamam de saída da democracia. E termino então aqui a leitura deste capítulo. Daqui 2 dias volto com a análise e a descrição do segundo capítulo. E quero deixar para vocês aqui uma referência de um livro fora da filosofia, 10 argumentos para você deletar as suas redes sociais. Caso você não delete, ao menos você vai entender melhor como funciona. É um livro que tem em PDF aí na rede, basta você procurar bem o que você acha para baixá-lo. E caso não queira baixá-lo, caso queira comprá-lo, recomendo vivamente a leitura para que possamos também usar as redes sociais de uma forma crítica e de uma perspectiva de quem entende daquilo que está usando. Abraço, até a próxima. Saúde e coragem, meus queridos.